Oi, nós vamos apresentar sobre a vida e o universo. Meu nome é Raila. Meu nome é Bianca Garcia. Meu nome é Beatriz Garcia. Meu nome é Giovana Bueno. E meu nome é Amanda. Introdução. Conforme solicitado pelo professor Celso, nosso trabalho, cujo tema é Vida e Universo, tem como finalidade apresentar o relatório das pesquisas que fizemos, citando a origem da vida e do universo, algumas teorias relacionadas à evolução do homem, cosmologia, vida e morte das estrelas e outros assuntos relacionados, destacando por fim o nosso entendimento e compreensão sobre o assunto. Para introduzirmos a temática, é importante ressaltar que desde os primórdios a humanidade investiga respostas concretas relacionadas à vida e ao universo. E essa busca foi um dos principais motivos para o desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente nos campos da ciência como a cosmologia, que estuda a origem e a evolução do universo, e a partir disso também surgiram importantes teorias tentando explicar de onde surgiu a vida na Terra, como o criacionismo, a panspermia, hipótese de Oppard e Haldane, teorias da biogênese e abiogênese, entre outras coisas, porém até hoje nenhuma foi 100% comprovada. Origem da vida. A origem da vida é uma das questões mais polêmicas e que intrigam a humanidade. Na tentativa de responder essa questão surgiram várias hipóteses, dentre elas o criacionismo, a panspermia e a hipótese mais aceita no meio acadêmico, a de Oparin e Haldane. O criacionismo é uma hipótese defendida por religiosos que afirmam que Deus criou o universo e todos os seres nele viventes. Essa hipótese é comumente ligada à crença religiosa, não sendo aceita pela comunidade acadêmica. Segundo essa conjectura, os seres vivos foram criados de maneira que vemos hoje, sendo assim imutáveis. Panspermia. Essa hipótese proposta por Anaxagoras e reformulada por Armin von Helmholtz postula que a vida na Terra não se originou aqui, mas sim no espaço, por meio de meteoros que aqui se chocaram, trazendo esporos que, em um ambiente favorável, teriam dado origem às formas de vida primitivas. Essa ideia ganhou força em 1830, quando os químicos Vauquelin e Berzelius retrataram as descobertas de compostos orgânicos em amostras de meteorito. No entanto, como essas hipóteses apresentam algumas lacunas, como não explicar como a vida teria surgido em algum outro lugar do espaço, acabou sendo desacreditada. Hipótese de Oparin e Haldane. A hipótese mais aceita atualmente sobre a origem da vida é a de Oparin e Haldane. Segundo essa ideia, a Terra primitiva seria constituída por amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, os quais são expelidos constantemente pelas atividades vulcânicas. A condensação desse vapor d'água deu origem a um ciclo de chuvas, pois estas, ao atingirem a superfície ainda quente da Terra, voltaram a evaporar, iniciando assim um novo ciclo. Mediante ações das radiações ultravioletas do Sol e das constantes descargas elétricas, os elementos presentes na atmosfera passaram a reagir, dando origem aos primeiros compostos orgânicos, denominados aminoácidos. As chuvas carregavam esses compostos para os oceanos primitivos, os quais se formaram quando ocorreu o resfriamento da superfície da Terra, permitindo o acúmulo de água na superfície. Nos oceanos primitivos, esses aminoácidos uniram-se, formando compostos semelhantes a proteínas, e em seguida, após novas reações, esses deram origem aos coacervados. Estes se tornaram mais estáveis e complexos, controlando as próprias reações químicas e sendo capazes de autoduplicar-se, originando assim os primeiros seres vivos. Hipótese heterotrófica e autotrófica. Alguns autores acreditam que os primeiros organismos seriam heterotróficos. Isso se deveria ao fato de os primeiros organismos serem simples, não possuindo estrutura para realizar um processo bioquímico, mais complexo para a obtenção de alimento, por exemplo, a fotossíntese. Assim, esses organismos nutriam-se de matéria orgânica simples, apresentando como produto final desse processo gás carbônico e álcool, ou seja, os primeiros seres organismos vivos seriam fermentados. Teoria biogênese e abiogênese. A biogênese e biogênese são duas teorias formuladas para explicar a origem da vida na Terra. A questão de como surgiu a vida na Terra sempre intrigou os cientistas. Para responder a essa pergunta, eles formularam hipóteses e realizaram diversos tipos de experimentos.
A teoria da biogênese foi a primeira a surgir. Ela descrevia que a vida surgia de forma espontânea. Os homens sempre tiveram curiosidade a respeito da vida e seu surgimento. Desses primeiros pensadores, eles procuraram entender como surgiu a primeira forma de vida na Terra. Fato concreto é que nada surgiu da mesma maneira como é visto hoje. Mas uma dúvida permanece: de onde surgiu a vida? A princípio, acreditava-se que a vida surgiu da matéria inanimada, sem vida. Essa era a teoria da geração espontânea, também chamada de abiogênese. Os estudiosos da época, incluindo o filósofo Aristóteles, afirmavam que os seres vivos poderiam vir de material que não era vivo. Hoje percebemos claramente que a ideia é ilógica, mas na época diversos experimentos foram realizados para prová-la. O mais clássico experimento que tentava explicar a abiogênese era o surgimento de ratos a partir de roupas sujas. Colocavam-se roupas sujas acompanhadas de grãos de trigo em determinado local e após alguns dias nasciam ratos. Para nós é claro que os ratos eram atraídos pelo odor das roupas sujas e pelo alimento, porém a ideia da abiogênese perdurou por diversos anos. Francisco Redi, 1626 a 1697, foi o primeiro a colocar em xeque a teoria. Segundo ele, seria possível um ser vivo nascer da matéria bruta. Mas como ele poderia provar que a teoria aceita por diversos anos estava errada? Redi criou um experimento para tentar acabar de vez com essa ideia errônea. Sua experiência consistia em colocar carne em diversos vidros de boca larga, deixando alguns fechados com gás e outros abertos. O resultado foi que nos vidros abertos, onde moscas podiam pousar livremente, surgiram larvas. Já o vidro fechado não apresentou nenhuma larva. Redi concluiu então que as larvas já eram um estágio da vida das moscas e que elas não surgiram dos pedaços de carne. A teoria da biogênese ficou então abalada e surgiu a teoria biogênese. A teoria biogênese continuou sendo aplicada para explicar o surgimento de micro-organismos. Entretanto, alguns pesquisadores ainda não aceitavam que essa teoria pudesse estar correta e continuar as pesquisas. Louis Pasteur, por volta de 1860, realizou alguns experimentos para acabar com qualquer dúvida que restasse acerca dessa questão. Ele colocou caldos nutritivos no inferior de frascos de vidro, depois aqueceu e curvou os gargalos. Essa curvatura impedia a entrada de poeira e outras partículas presentes no ar, mas ainda mantinha o caldo em contato com ele. Depois ele ferveu o caldo para que todos os micro-organismos presentes morressem, deixando o líquido então livre de qualquer forma de vida. O resultado foi que em nenhum frasco apareceu o micro-organismo. Pasteur provou definitivamente que a teoria da biogênese estava incorreta e que a vida poderia surgir apenas a partir de outra vida pré-existente. A teoria do Big Bang. Após muito trabalho, descobriu-se uma correlação entre a distância e a velocidade das galáxias que estavam estudando. No primeiro momento, poderíamos pensar que, afinal, estamos no centro do universo, um lugar privilegiado. Todas as galáxias sabem que estamos aqui e por alguma razão fogem de nós. Essa explicação parece um pouco copernicana. A essa altura dos acontecimentos, ninguém mais acreditava na centralidade cósmica do homem. A outra explicação pode ser facilmente entendida se fizermos uma analogia bidimensional do universo. Essas 4 dimensões compõem o espaço-tempo do universo em que vivemos. A superfície de uma bola, uma entidade de 2 dimensões, assim como a superfície de uma mesa. Poderíamos agora imaginar de uma bexiga de aniversário como universo bidimensional. Sobre sua superfície, poderíamos desenhar galáxias bidimensionais povoadas de formigas, também sobre 2 dimensões. Alguma dessas formigas poderia ser astrônomas, cuja tarefa seria observar as outras galáxias, medir distâncias e velocidades. Que as galáxias próximas se afastem lentamente, passo que as galáxias distantes se afastem rapidamente do observador. A esse ponto inicial, a ideia que o universo surgiu uma exploração no passado, chamamos de Big Bang. As indicações mais recentes são que Big Bang ocorreu há 13,7 bilhões de anos atrás. Ele pensou que um universo tão compacto e quente teria emitido muita luz. Em 1965, 2 engenheiros, Arnold Pesant e Robert Wilson, procuravam a origem de um ruído eletromagnético que estava atrapalhando as radiopropagações de interesse para o sistema de telecomunicações. Descobriram-se então que a radiação vinha de todas as direções para a qual se apontasse sua antena. Vejamos se essa é uma hipótese razoável. Ao longo da história, vimos que a ideia do universo evoluiu muito, passou por diversos estágios que poderiam ser caracterizados como teorias cosmológicas: Terra plana, modelo geocêntrico, heliocêntrico, galacêntrico, Big Bang inflacionário.
Cada modelo explica como era conhecido na época e o que medidas podiam tomar e confirmar. Assim, para a nossa experiência diária, o modelo de Terra plana não é ruim. A Terra é redonda. Além do mais, gira em torno do Sol, e assim por diante. A descoberta de que o universo, tudo o que existe, evolui da forma que possa ser racionalmente analisado para ser surpreendente. Mais surpreendente ainda é o fato que podemos demonstrar que ela teve uma origem. As leis que desenvolvemos no nosso pequeno planeta aplicam-se ao universo todo. O próprio Big Bang deve ser objeto de racionalização e detalhamentos. Foi só no século XX que foi possível entender cientificamente a origem do espaço-tempo por meio do modelo Big Bang. Contudo, cenários no contexto da teoria de cordas e das membranas foram desenvolvidos nos quais o Big Bang pode não ser a origem dos tempos, e possibilidades com o modelo epirocótico ou multiversos foram avançados. Assim, o chamado princípio antrópico, que, na sua versão mais forte, afirma que o universo tem necessariamente de abrigar vida, é consequência de um cenário científico mais abrangente e pode ser dispensado enquanto a hipótese adicional ao modelo do Big Bang. Evolução do universo. As estimativas das pesquisas anteriores indicam que 25% do universo são constituídos por matéria escura e os demais 75% pela chamada energia escura. A energia escura, que constitui a maior parte do universo, é responsável pelo seu acelerado ritmo de expansão. Ao contrário do que se esperava, o processo de expansão não diminui, mesmo bilhões de anos após o Big Bang. Através da observação de supernovas do tipo Ia, estrelas no fim da vida que entram em colapso e emitem uma quantidade de brilho comparável ao centro da galáxia. Concluiu-se que a energia escura era o que aumentava a velocidade desse processo de crescimento. A matéria escura, por sua vez, recebe esse nome por não interagir com fótons, partículas que compõem a luz, tornando impossível sua detecção direta. A presença dela é notada pelos seus efeitos gravitacionais. Apesar de sabermos com alguma certeza que a matéria escura e a energia escura existem, responder o que elas realmente são ainda não é possível. O que temos são evidências dessas quantidades. O universo tem uma dinâmica. Ele funciona de uma maneira e, devido a essa dinâmica, conseguimos estabelecer que ali tem um conteúdo de energia que é muito maior e diferente do que de fato podemos ver. Compreender a disposição atual da matéria escura pode contribuir para o entendimento da evolução do universo, partindo do Big Bang, a teoria mais aceita do surgimento dos cosmos com os conhecimentos atuais. Pode-se traçar a evolução do universo desde segundos após a explosão primordial, quando ele era ainda composto por uma sopa quente e densa, que foi ficando mais frio à medida que ele se expandia. A matéria escura foi a primeira a se desacoplar dessa sopa inicial, enquanto a matéria conhecida, predominante prótons e elétrons, e os fótons permaneceram interagindo. O esfriamento prosseguiu e, quando o universo se aproximou dos 400 mil anos, os primeiros átomos foram se formando. Esse tempo representa uma fração ínfima, levando em conta as projeções de que ele ainda tem hoje cerca de 13,8 bilhões de anos. Logo, os fótons se libertam da matéria e passaram a viajar livremente no universo. A matéria produzida, então, passou a se agrupar ao redor de matéria escura, que havia escapado primeiro, e começou a formar as galáxias e demais objetos conhecidos. O futuro do universo não é algo solidamente conhecido, mas teorizações são feitas, sendo a mais destacada na atualidade a Big Rip, ou Grande Rasgo, o Big Crunch, Big Bounce, o universo oscilante e outros modelos cíclicos com suas futuras contrações e reinícios de processos de expansão. Dentro de um determinado aspecto, sempre é considerada como certa a morte térmica do universo ou sua crescente entropia até o total esfriamento ou ainda um esfriamento extremo dentro dos modelos cíclicos. Evolução do homem na Terra. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. As características próprias de espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos, com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os antropóides. Atualmente, cientistas acreditam que esses antropóides e a espécie humana tiveram um ancestral comum cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. A evidência desse fato é a grande semelhança entre os humanos e os macacos antropóides, como o chimpanzé. A evolução da espécie humana foi inicializada
há pelo menos 6 milhões de anos. Neste período, uma população de primatas do noroeste da África se dividiu em duas linhagens que passaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou os chimpanzés. O segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, como as savanas africanas, dando origem ao Homo sapiens. Por isso, o continente africano é chamado de berço da humanidade. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus e se diferenciavam dos demais primatas por conta de sua postura ereta, locomoção bípede e uma arcada mais próxima da atual espécie humana. Apesar de ser considerado o primeiro ancestral humano, não existe um estudo conclusivo sobre a escala evolutiva. Segundo alguns estudos, seus sucessores foram os Homo habilis e o Homo erectus, o qual haveria surgido há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás. O seu maxilar apresentaria uma consistência maior e seus dentes seriam mais largos. Além disso, tinha uma caixa craniana de maior porte e uma postura mais ereta. Segundo consta, este teria habitado regiões de diversas da África, Ásia, como Java, China, Etiópia e Tanzânia. A partir do processo evolutivo sofrido por esse último espécime, haveria surgido o chamado Homo sapiens, uma espécie no qual desencadearia o Homo neanderthalensis. Este integrante do processo evolutivo humano teria vivido entre 270 e 30 mil anos atrás. De acordo com os estudos a seu respeito, eles produziam armas e utensílios com maior sofisticação e realizavam rituais funerários simples. Durante algum tempo teriam vivido juntamente com o Homo sapiens moderno. A principal característica do homem moderno comparado aos seus ancestrais é o cérebro bem mais desenvolvido. Além disso, observa-se a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus e se diferenciavam dos demais primatas por conta de sua postura ereta, locomoção bípede e uma arcada mais próxima da atual espécie humana. Apesar de ser considerado o primeiro ancestral humano, não existe um estudo conclusivo sobre a escala evolutiva. Segundo alguns estudos, seus sucessores foram os Homo habilis e o Homo erectus, o qual haveria surgido há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás. Seu maxilar apresentaria uma consistência maior e seus dentes seriam mais largos. Além disso, tinha uma caixa craniana de maior porte e uma postura mais ereta. Segundo consta, este teria habitado regiões de diversas da África, Ásia, como Java, China, Etiópia e Tanzânia. A partir do processo evolutivo sofrido por esse último espécime, haveria surgido o chamado Homo sapiens, uma espécie no qual desencadearia o Homo neanderthalensis. Este integrante do processo evolutivo humano teria vivido entre 270 e 30 mil anos atrás. De acordo com os estudos a seu respeito, eles produziam armas e utensílios com maior sofisticação e realizavam rituais funerários simples. Durante algum tempo teriam vivido juntamente com o Homo sapiens moderno. A principal característica do homem moderno comparado aos seus ancestrais é o cérebro bem mais desenvolvido. Além disso, observa-se a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Cosmologia. A cosmologia é a ciência que estuda o universo na sua origem, estrutura, evolução e composição. A cosmologia é estudada desde muito tempo como um esforço humano para tentar entender o universo nas suas questões de base. A confusão com a astrofísica se dá pelo fato das duas seguirem caminhos paralelos, mas a principal diferença é que a astrofísica estuda a estrutura e as propriedades dos objetos celestes. Os estudos sobre a cosmologia iniciaram na antiguidade como uma ligação entre símbolos rupestres e a interpretação religiosa. Os primeiros homens que viviam em cavernas já tentaram dar sentido aos astros como Sol e Lua, uma origem que coincidia com a religião. Os egípcios acreditavam que a Terra era plana e os gregos entendiam que cada corpo celeste tinha um movimento rígido por leis naturais. Existem diversos tipos de cosmologia, dentre eles cosmologia e filosofia. A filosofia grega pré-socrática está intimamente ligada à cosmologia. Em contraposição às narrativas mitológicas, os primeiros filósofos inventaram encontrar a verdadeira origem do universo que, de uma maneira lógica e racional, fizesse sentido. Assim, os primeiros filósofos também eram cosmólogos. Cosmologia e cosmogonias. A palavra cosmogonia possui os radicais cosmos, universo, e gonia, vocábulo que originou a palavra gênese, ou seja, criação.
Antes do surgimento da filosofia que apresentava a origem do universo eram as mitologias, por meio das narrativas cosmogônicas. As narrativas mitogônicas gregas apresentavam a origem de tudo e a parte dos titãs, como pilares do surgimento dos cosmos. Os primeiros deuses, Zeus, Hades e Poseidon, foram os que libertaram o universo da crueldade de Cronos. Cosmologia grega. Tales foi o primeiro cosmólogo da tradição grega. Ao observar o universo e pensar que aquelas cosmogonias não faziam sentido, o filósofo passou por um processo de observação e especulação que originou a sua teoria, a ideia de que a água dá origem a tudo. Sua especulação pode parecer-nos absurda hoje, mas também pode ser considerado o primeiro pilar da cosmologia grega, porque Tales não buscou um elemento sobrenatural para explicar o universo, e sim postulou que a origem estava dentro da natureza. Na mesma esteira, vários filósofos como Pitágoras, Demócrito, Heráclito propuseram teorias cosmológicas com base na observação do universo e na especulação racional. Bom dia, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre a vida e morte das estrelas. Bom, as estrelas são imensas esferas de gás constituídas basicamente de hidrogênio e hélio. Elas brilham porque produzem energia através de reações nucleares. São grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. Emitem luz, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia. O ciclo das estrelas. Estágio inicial. Nasce uma estrela. As nebulosas, ou nuvens moleculares, são grandes aglomerados de gás e de poeira existentes na galáxia, onde se formam as estrelas. Assim como as galáxias em geral, as nuvens moleculares são feitas quase que inteiramente de hidrogênio e hélio. Turbulências como as causadas por uma explosão de supernova nas proximidades provocam crescentes adensamentos em algumas regiões da nebulosa, formando glóbulos de gás frio que acabam colapsando sobre seu próprio peso. Cada glóbulo, assim, dará origem a uma estrela. À medida que o glóbulo colapsa, forma-se um disco em rotação com a protoestrela no centro. Jatos bipolares de gás e poeira são gerados pelo disco rotante e pelo vento estelar da protoestrela. A pressão no centro da estrela aumenta até o ponto em que ela balança a força gravitacional, alcançando o equilíbrio hidrostático que faz parar o colapso. Uma observação importante é que a massa mínima que a protoestrela precisa ter para o seu núcleo atingir a temperatura autossuficiente para acender as reações nucleares e formar uma estrela é de aproximadamente 10% da massa do Sol. Se a massa for menor do que isso, ela será uma anã marrom, um objeto com massa maior do que a de um planeta, porém menor do que a de uma estrela, não podendo manter a fusão termonuclear. Estágio intermediário. Vida de uma estrela. A sequência principal é a etapa mais longa da vida da estrela, quando ela está fundindo hidrogênio em hélio no núcleo e brilhando estavelmente em equilíbrio hidrostático. Durante esse tempo, as estrelas mantêm uma relação homogênea entre a luminosidade e a temperatura determinada pela sua massa. As estrelas mais quentes e mais massivas são as mais luminosas, e as mais frias e menos massivas são menos luminosas. A massa de uma estrela define a sua temperatura, cor, tamanho, a sua luminosidade e o seu tempo de vida na sequência principal. Quanto maior a massa, mais quente, mais azul e mais luminosa será a estrela, e menor será o seu tempo de vida. Quando as estrelas consomem o hidrogênio no núcleo, que corresponde a aproximadamente 10% da sua massa total, elas saem da sequência principal. A geração de uma energia passa a se dar então em uma camada externa a este núcleo, onde a temperatura e a densidade são suficientes para continuar mantendo as reações nucleares. Estágio final. Morre uma estrela. A morte de uma estrela vai depender de sua massa. Se ela tiver menos de 10 vezes a massa do Sol, quando tiver queimado todo o hélio do núcleo, ela ejetará uma nebulosa planetária. Sim, aquela lá do início que começou essa história toda. E o núcleo remanescente será então uma anã branca. As anãs brancas podem ter tamanhos comparáveis aos da Terra, porém com massas próximas às do Sol.
Uma anã branca é, portanto, o núcleo daquilo que era uma estrela gigante vermelha. Porém, se a estrela tiver uma massa maior que 10 vezes a do Sol, ela terá uma morte catastrófica. Sem produção de energia, a pressão cai bruscamente e as camadas externas começam a despencar em direção ao centro da estrela. Ali, se encontram com um núcleo sólido de ferro e quicam, sendo ejetadas para o espaço a altas velocidades. É o que chamamos de supernova. Uma supernova, ao contrário do que o nome parece indicar, não é uma estrela nova, mas sim uma explosão espetacular de uma estrela que terminou a sua vida. Esta explosão espalha os elementos constituintes da estrela pelo espaço, ao mesmo tempo em que permite a formação de elementos mais pesados que o ferro. Estes elementos serão depois a semente de formação de mais estrelas em algum lugar na imensidão do espaço, completando assim um grande ciclo cósmico. O destino do núcleo que sobra após a explosão da supernova é novamente agitado pela massa. Estrelas muito pequenas e extremamente densas, que são fontes pulsantes de ondas de rádio, formam uma estrela de nêutrons. E as estrelas com massa muito maior que a do Sol, após a fase das supernovas, originam buracos negros, objetos tão densos que atraem tudo, incluindo a própria luz. No conjunto do trabalho, podemos entender a importância do estudo do universo, visto que é por meio dele que podemos encontrar respostas para uma grande quantidade de acontecimentos que podemos observar em escala mundial. Isso porque, por intermédio do entendimento do universo, podemos notar a existência de cura para doenças, bem como a compreensão da composição de planetas, estrelas e de que forma esse conhecimento científico pode melhorar a vida na Terra. Nossa viagem pela história do pensamento humano nos mostrou muitas tentativas realizadas para se compreender a origem do nosso universo. Essa busca existiu em todas as civilizações, em todos os tempos, mas a forma de buscar essa explicação variou muito. O mito, a filosofia, a religião e a ciência procuraram dar uma resposta às questões fundamentais. O universo existiu sempre, ou teve um início? Se ele teve um início, o que havia antes? Por que o universo é como é? Ele vai ter um fim? Nosso conhecimento moderno sobre o universo está muito distante daquilo que era explicado pelos mitos e pela religião. Nenhum mito ou religião descreveu o surgimento do sistema solar, do Sol, das galáxias ou da própria matéria. Esperaríamos da ciência uma resposta às nossas dúvidas, mas ela também não tem as respostas finais. Essa busca de uma compreensão do universo e do próprio homem ainda não terminou. De uma forma ou de outra, todos participamos dessa mesma procura. Uma procura que tem acompanhado e que ainda deverá continuar a acompanhar todos os passos da humanidade. Pois a única certeza que ainda temos é que o universo está em contínua expansão. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!